take it real slow. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! Nos 150 anos de Várzea Alegre, muitas empresas surgiram e galgaram espaço no mercado. Em meio a tantas surgiu o Zoopets, o maior e mais conceituado pet shop da região. Zoopets, eficiência em banho tosa, poda e cuidados em geral com seu animalzinho de estimação. O mais completo consultório pet da região, com consultas, análises e cirurgias. Sob a responsabilidade do Dr. José Wilton de Menezes e doutora Isabel. Zoopets ainda tem tudo em alimentação, medicamentos, vacinas, vitaminas e acessórios que deixam o seu cão ou gato cada vez mais charmosos. Agende seu atendimento. WhatsApp 88992260707. O Zoopets ainda disponibiliza o Pet Móvel, oferecendo segurança e conforto para o transporte do seu animal. A dona de casa Várzea Alegrense agora tem mais uma nova opção na hora de realizar as suas compras. Chegou em Várzea Alegre o Mercado Marujo, com estivas, cereais, enlatados e especialidades em frutos do mar. Isso mesmo, especialidades em frutos do mar, camarão, arraia e muito mais. O Mercado Marujo fica às margens da Avenida Vicente Alves Costa, próximo à subida da rodoviária. Mercado Marujo, acione o contato 997231153. Mercado Marujo, um mar de ofertas para você. Organização Francisco Filho e Renata. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma conversa com o Jovem Professor. Eu sou o professor Rafael Sobreira. Estamos aqui mais uma vez pela sua TV Pé no Chão Informativo, pelo nosso Facebook e pelo nosso YouTube TV Pé no Chão, né? E vou estar pelo YouTube, né? Normalmente, né? Então é isso aí. Estamos hoje aqui com o professor Dagoberto Diniz, né? Ele que dispensa apresentações, mas vamos apresentar mesmo assim, né? Professor, sociólogo, filósofo e altamente intelectual na educação do nosso município. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, senhor Dagoberto. Muito obrigado por comparecer e compartilhar aqui no nosso assunto de hoje, né? Eu agradeço o convite, Rafael. Fico muito satisfeito, agradecido, viu? Tem uma forma de a gente conversar e nessa conversa contribuir, né, para a formação dos nossos alunos, né, os que estão nos assistindo, os internautas, né?
Isso é muito interessante e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, seu Dagoberto. Professor, hoje o nosso assunto vai ser sobre o ensino médio, o novo ensino médio, né? As novas perspectivas. E eu achei um convidado muito interessante para a gente conversar, bater esse papo aqui, principalmente porque é muito preparado, né, nessa área, né, e entende muito mais até do que eu, com certeza. E a gente vai bater papo aqui, vamos falar de ideias, ele vai explicar para a gente como funciona na prática, quais são os seus percalços, né, o que é que a gente vai entender um pouco sobre o que é esse novo ensino médio, como é que ele vai funcionar. Vamos debater alguns possíveis problemas, né, professor? E vamos conversar. Vocês fiquem à vontade aí, pessoal de casa, para colocar aí os seus comentários, as suas opiniões também. Queria aqui já agradecer aqui o pessoal que está entrando aqui, a Jéssica Fernanda, boa noite, a Elza Jerônimo, né, que já está aqui conosco também, a Maria Luísa Duarte, boa noite, Liduína Souza, também aqui, grandes professores, obrigado, Liduína, um elogio desse vindo logo da professora top das tops aqui da Vaza Alegre, né? Então, só agradecer, pessoal, aqui a audiência de vocês, e vamos lá, né? Vamos conversar aqui. Dagoberto, como é que funciona, assim, como é que a gente vai entender, como é que isso vai ser na prática dos nossos alunos, de onde é que veio esse ensino médio? Explique para a gente aí como é que a gente vai conviver com isso no nosso dia a dia, principalmente com os nossos alunos, com nossos filhos, com nossos colegas, né? Bom, Rafael, foi criada a Lei 13.415, né? 2017 foi colocada em prática, né? E é para ser aplicada em escolas públicas e particulares, né? Certo? E, teoricamente, ele surge para buscar melhorias no ensino médio, né? Você sabe que o nosso ensino médio é repleto de problemas, né? Problemas com relação à estrutura, né, física, os insumos pedagógicos, a questão do abandono escolar, da evasão, a distorção em idade séria. Então, tudo isso são problemas. Essa questão dos insumos, da internet fixa, né, do banda larga e tal, computador para os alunos, tecnologia na escola. Se você pretende fazer uma reforma e se você não lembrar de tocar nessas questões, superar os problemas que nós temos, é difícil você colocar em prática as suas ideias, né? Então o trabalho tem que ser mais longo, né? E pelo que está posto, a gente percebe um universo de dificuldades, né? Mas vamos lá ver se dá certo. Se o senhor, como eu, concorda, né, que essa visão nova desse ensino médio, como está sendo posta, como o senhor já falou, né, não resolve os problemas antigos que a gente tem, que estão sendo agravados e serão mais agravados ainda por essas questões econômicas, né? Essa distorção em idade séria, essa evasão vai ser agravada com problemas socioeconômicos, alunos que vão precisar sair para estudar, alunos que vão ter que voltar a estudar depois, né, que não vão poder estudar de maneira alguma, e isso não foi resolvido e está piorando por questões econômicas, né, do nosso país, nessa crise ambiental, sanitária, ética, política, tudo que a gente vive, né, e que esse novo ensino médio já vem, né, desde um tempo, né, se não me engano, o projeto de lei é de 2016, né, isso, e aí depois eles transformaram, né, realmente em lei, né, e vinha se tendo, né, desde a época, né, dos governos Dilma, Temer, veio uma gradual mecanização do ensino, né, essa questão voltada mais para um ensino mais voltado ao trabalho, né, a formação de pessoas, de alunos para trabalhar, né, técnicos, tecnicistas, bancário, e esse ensino médio ele sempre teve, na minha opinião, na meu ver, assim, a forma que ele está sendo colocado, sempre teve um pouco esse viés, né. E hoje ele está chegando, né, às vias de fato de ser implementado, né, como o senhor falou para mim mais cedo aqui, em 2022, depois de 2023, por etapas, e a gente está vendo que ele vem num momento bem complicado, né, para a gente, né, trabalhar nesse sentido, né. O que é que o senhor acha? Sem dúvida, Rafael. Na verdade, essa mudança de ensino médio, né, a lei para mudar, ela vem já antes, né, como você falou, sabe? Aí a ideia se materializa com o Temer, coloca em prática, né, cria a lei, né, que é 3.415. Com uma série de mudanças, né? O que foi que mudou? Mudou a Lei de Diretriz Base da Educação, LDB. Alguns artigos mudaram, né? E dentro dessas mudanças, parece que as mudanças foram pensadas, foram verificadas, estudadas, mas não
chegaram a perceber, ou se perceberam, não deram muita atenção às condições atuais de estrutura que nós temos, né? Escolas desaparelhadas, que você sabe muito bem. Eu não digo todas do Brasil, mas a maioria é, né? Eu não estou me referindo a Várzea Alegre, ao município X, estou me referindo aqui ao todo. Nós temos escolas aparelhadas, outras não. O nosso país, Rafael, é extremamente desigual. Existe um abismo profundo entre ricos e pobres. A educação que nós temos não é a mesma da rede federal, é diferente da rede particular. Certo? A rede federal é a que tem o melhor desempenho. Por que não federalizar a educação, tornar todas federais? Certo? Essa é a questão. E outra coisa, você quer melhorar a educação ela não está sozinha no mundo, ela está num contexto social e econômico. O nosso contexto social é de desigualdades sociais. Desigualdade social. As famílias não acompanham a vida escolar dos filhos, né? Digo, a maior parte da classe pobre, né? Não tem condições. E a própria LDB diz que a educação é dever da família, né? E do Estado, né? Certo? Mas as famílias não têm condições, porque o pai trabalha, a mãe, e também condições intelectuais para auxiliar, né? Então, tudo isso é problema. A gente também, ao mesmo tempo que queremos consertar a escola pública, né? Principalmente, a gente tem que pensar na sociedade, distribuir renda. Desemprego no Brasil são 14,8 milhões de desempregados. Ou seja, o pessoal passando fome, desempregado, questão habitacional, tudo isso dificulta. Então, como é que você quer que a pessoa se eduque totalmente, uma educação de qualidade num ambiente desse? É bom que a gente pense mais em distribuição de renda e verifique mais aquela questão dos bilionários, né? A revista Forbes colocou aqui no Brasil, dentro da pandemia 2020, 2021, o número dos maiores bilionários do Brasil passou de 45 para 65. Eles acumularam juntos 219 bilhões de dólares. Rapaz, isso é desumano. Isso é uma crueldade imensa. Enquanto você concentra a renda, enquanto você acumula, aí fica aquela maioria da população desassistida, né, excluída. Aí como é que você quer mudar a educação existindo todo um campo desse aí? A gente vê, né, enquanto o senhor falou aí que esses 65 milionários, né, aumentou de 45 para 65, notícias de pessoas na fila esperando para pegar um pedaço de osso seco, né, para ver se janta, certeza, né, ao mapa da fome. Hoje mesmo eu passei ali, né, no sinal, infelizmente, assim, eu não sei se isso é um sinal, né, socioeconômico, mas uma pessoa, né, jogando bolinha para cima no sinal para receber uns trocados, né? O senhor viu também isso? É um sintoma, né, de uma sociedade que está voltando a um mapa da pobreza muito mais do que era antes, né? É porque tudo isso aí coloca uma dificuldade. A gente tem que pensar, os governantes, porque se a gente vai montar se a gente vai fazer uma casa, a pessoa tem que conhecer o terreno, né? O contexto. Você tem que saber o seu contexto, conhecer o seu contexto e saber que ali não é somente escola, outras questões também tem que melhorar, certo? Você vê que muitas escolas os alunos não têm convívio com livros, né, em casa, não tem até televisão, celular às vezes, não tem internet, né? Outros já têm. Como é que você quer criar uma condição única para uma diversidade de pessoas, né? Você quer criar uma ideia fixa para pessoas diferentes, né? Você ferir um princípio aristotélico, ou seja, os iguais para os iguais, o diferente para os diferentes, na medida das igualdades da diferença. O velho conselho da equidade, né? Porque eu acho que você, como está posto na reforma aí, só que em linhas gerais para a gente entrar detalhadamente, hoje em dia, pela reforma, nós não estudamos mais as disciplinas. Quer dizer, vai ter vigor mesmo, né, gradualmente, a partir de 2022, né, que é o primeiro ano. Então, não tem mais você não estuda mais componente curricular disciplina, agora é tudo por área. Certo? Então, você vai estudar só por competências. Aí você bota competências, né, que está na BNCC, para todo o Brasil. No Brasil tem uma diversidade imensurável de pessoas, imensuráveis, né? Diversidade imensurável, pessoas com culturas diferentes, formas de aprender diferentes, formas de ser diferentes, né? Então, quando você vai
querer educar uma massa, você tem que conhecer aquele povo, né? Quais são as necessidades. E outra coisa, Rafael, para essa reforma, ela foi feita mais entre quatro paredes. A sociedade pouco discutiu. Os professores pouco discutiram. Essa reforma, o protagonista era para ter sido o professor. Certo? Que o professor, ele faz parte da comunidade epistemológica, ele que pensa, conhece. Ele conhece seu entorno, seu espaço, conhece os conteúdos, mas aí ele foi alijado do processo. É que eu não entendo, né, o professor. Quer dizer, foi mais um negócio para favorecer os nichos ideológicos, políticos, econômicos. Favorecer grupos econômicos, a Fundação Lehman, né, Banco Itaú e a Natura. É o pessoal que... Você sabe que tem aquela velha ditado que diz que quem chama a banda, a orquestra, é quem dita as músicas, né? Então eu patrocino aqui, mas eu tenho que vender meus livros depois, né? Meus tablets, né? E tudo mais. Quer dizer, o negócio foi assim, a BNCC, a reforma foi feita assim, até de forma unilateral. O professor não pode ficar de fora. Muitas pessoas mandaram sugestões, mas nem lidas foram. Aí no final você tem uma coisa feita, a revelia do povo, a revelia daqueles que deveriam, na realidade, de fato, serem os primeiros a ser chamados os professores. Você e eu, né? Não que entendamos a coisa completamente, mas quem está vivenciando, né? É a mesma coisa eu fazer um projeto para o povo do Nordeste, entre quatro paredes, lá na Avenida Paulista, no 15º andar, sem consultar aqui. Não tem essa educação. Infelizmente foi feito assim. O Brasil, você conhece, Rafael, você é professor, nós temos escolas com infraestrutura totalmente inadequada. Certo? Estou me referindo aqui, eu não vou me referir a município algum. E digo Brasil, né? Tem escola aí que você não tem sala de leitura, não tem laboratório, banheiro péssimo, não tem as condições ideais para o professor dar aula, sabe? Não tem tecnologia, computador, não tem internet. Aí como é que você vai querer alcançar um conhecimento, você vai adotar uma proposta educativa, pedagógica, sem você ter os pilares, né? As condições básicas, né? Aí onde é que eu queria chegar? Fica uma proposta idealista, só nas ideias, né? Você não desceu, não botou o pé no chão, nome da rádio. Tem que botar o pé no chão, conhecer a minha realidade, o meu ambiente, né, meu espaço, porque eu só posso construir um espaço profícuo se eu conhecê-lo, né? Tem que conhecer para saber onde é que eu vou habitar. Aí o pessoal, quando vai para a guerra aí, meu amigo, se ele for invadir um país, tem que conhecer o país. Se ele não conhecer, ele dança, como Napoleão, né? E assim por diante. É verdade. Esse ensino médio, né, como o senhor falou, ele é muito idealista mesmo. Realmente é fora da nossa realidade, né? A gente vê que locais, né, escolas que tem 5, 6 salas, né, primeiro ano A, B, C, D e E. Como é que a gente vai pensar, né, alocar essas salas, né, num ambiente integral, né? Quantas salas a mais terão que ser construídas, né? Coisas que a gente sabe que, como o senhor falou, foi cortado, né? Foram cortadas recursos, né? O próprio governo trabalha contra a educação, né? Diz que ler livro é coisa de esquerdista, que o cara da Fundação Palmares, né? O presidente da Fundação Palmares está criando uma ala para colocar livros que ele acha que não são interessantes, que são livros importantíssimos. E aí você vem com o ensino médio, né? Que já vem anos, né? Sendo implementado, tentando ser implementado para ser colocado nesse contexto, né? Os alunos que antes já estava complicado, dividido em turmas de 30, 40, 50 alunos, agora vão ter que ter turmas maiores, provavelmente, né? Falta de professores, todos os problemas estruturais que a gente já tinha vão ser todos ampliados, né? Nesse sentido aí. E nem estamos falando ainda da questão ideológica, filosófica ainda, porque eu tenho uma opinião muito forte com relação a isso, não sei se o senhor concorda também, que é o seguinte: a escola ela está sempre agariando para si papéis da sociedade que ela não tinha antes, que
são importantes também, mas que nem sempre são de competência da escola, né? Por exemplo, o papel de ditar para o indivíduo o que ele deve fazer na sua hora lúdica, né? Dentro de uma escola de tempo integral, o aluno não tem como escolher. Ele não pode ir ali para o computador dele acessar uma rede social, ele não pode ir ali jogar um jogo, ele não pode pegar uma bola. Vai depender das atividades que a escola vai oferecer naquele momento certo de atividades, né? Acaba o ócio produtivo, né? Acaba-se aí o tempo do pensamento crítico, né? O momento que você vai estar assistindo, ver alguma coisa na internet, ver uma coisa na televisão e vai pensar sobre aquilo, e a escola vai ter que dar de conta disso. A escola que hoje já é, né, escola, pai, psicólogo, né, muitas vezes assistente social, polícia, né, então já vai adquirir para si também agora uma espécie de visão até fascista, né, de controle das mentes e dos corpos dos alunos, né, porque lá daquela escola vai ter que controlar o vestuário do aluno, o aluno não vai poder estar de short, né, na hora 2, 3 horas da tarde, quando eles estarem em casa, né, fora do horário de aula. Então, eu acho, na minha opinião, que até isso a escola está arreganhando para si, mas não nesse sentido, não por vontade própria, mas sim como uma espécie de ferramenta ideológica nas mãos dos políticos, né, como o senhor falou, empresários, né, porque quando a gente fala em política, não tem como não falar, né, essa questão de empresariais, que querem controlar, de certa forma, os mentes e os corpos das pessoas. O que é que o senhor acha nesse sentido aí também? O senhor concorda, discorda? Tem algo... Exatamente, eu concordo. Inclusive, essa questão do controle da mente dos corpos, né? Isso aí tudo nasce com Michel Foucault, o pensador francês, né? Ele toca nessas questões, né? Tinha um panóptico, né, de Bentham. É a questão de você está na escola, você está numa fábrica, você é constantemente vigiado, né? Aliás, você pensa que é livre, mas na verdade você é preso. Porque você ali, você está sendo observado, né? Qualquer coisa que você fizer, você vai ser questionado. E a LDB, a nossa lei, diz que a educação tem a finalidade de despertar consciência crítica na pessoa. Você tornar o aluno um cidadão crítico, questionador e consciente, para compreender e transformar a sociedade. Brasil afora, por aí. Você pega uma escola, quando o aluno vai questionar, vai criticar a escola, ele é o primeiro a ser logo reprovado. Mas não, professor, mas a lei não diz que eu tenho que ser questionador. Aí pronto, já é uma contradição, tá entendendo? Se você tocou. E é desse jeito aí. Quando a gente estava falando antes daquela questão social, né? Você vê, ó, o país com 14 milhões de desempregados. Né? No ensino médio, no Brasil, pegando a rede federal, particular e estadual, Rafael, nós temos 7.555.000 alunos. Certo? Aí tem quase 1 milhão que está fora da escola, de 17 a 15 anos, né, que é o ensino médio. Né? De 15 a 17 anos, desculpa. E esse pessoal que abandona, que evade, a maioria é por quê? Para trabalhar, para complementar a renda da família. Quer dizer, um país desse é um país miserável. Ou seja, o aluno está evadindo não porque ele queira, mas porque ele tem que trabalhar para complementar a renda do pai, né? Que o pai às vezes está desempregado, então não tem que fazer. Então, a gente tem que verificar essas questões, distribuir renda. Por que não taxa essas fortunas? Quem paga imposto aqui é o pobre. E veja bem, no mundo são os 1.000 bilionários do mundo, né? Os 1.000 maiores bilionários do mundo. Eles acumularam durante a pandemia, 2020, 2021, 5 trilhões de dólares. Isso é um absurdo, rapaz. Tem que taxar. Você tem que distribuir a renda. Não tem condição de continuar assim. Aí não se pode falar em melhoria da saúde e da educação em função disso aí, sabe, Rafael? Tem aluno que eu digo assim também, porque com esse já fiz pesquisa, né, projetos, né, com relação à evasão e abandono escolar. Os alunos, não, professor, eu tenho que sair porque meu pai tem que ajudar em casa, porque senão ele passa fome. E a maior parte evade. Por quê? Porque não tem condições, as condições materiais de vida, né? Aí quando você pensa em transformar o ensino médio, né, sem resolver essas questões, fica difícil. O filósofo Platão, do século IV a.C., né, ele diz o seguinte, você tem o mundo ideal e o mundo sensível, né? O mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo sensível é essa visão aqui, pé no chão, né? Nós estamos aqui. Aí tem o mundo das ideias, aqui é das imaginações. Então, pelo que eu estou vendo, essa reforma do ensino médio, esse projeto, essa proposta, vai ficar um projeto idealista. Tá? Por quê? Porque vai ficar só no mundo das ideias, não vai se materializar em função
das opções que faz, né? Certo? Então tem que atingir, você, se não pensar no ser humano, você tem que ter uma visão antropológica e sociológica, tem que atingir o ser humano. Tem que atingir o ser humano não para prejudicá-lo, como tem sido até hoje a sociedade. Você tem que agir no sentido de melhorar a vida das pessoas. A educação que não serve para conscientizar e trazer bem-estar para as pessoas, ela não funciona. Certo? É tanto que a educação, a gente tem vários conhecimentos que a gente tem que dar uma limpada aí, né? Certo? Trazer aquilo mais essencial, aquelas outras coisas mais diferentes do mundo vivencial do aluno, a gente deixa que ele aprofunde posteriormente, certo? No caso da física, da física, tem coisa de física que a gente deixa para o aluno, se ele quiser, ele se aprofunde, mas tem que passar o essencial. Porque, enquanto isso, a educação tem que servir para melhorar a vida das pessoas. Eu tenho que estudar para conhecer a mim mesmo. Só que se falava, né? Conhece a ti mesmo, né? Eu só posso conhecer o mundo depois se eu me conhecer. Quem sou eu? Quais são minhas possibilidades do mundo? É para eu conhecer o mundo. A educação tem que funcionar assim. Certo? A gente tem que proporcionar esse conhecimento para o aluno, para ele ter condições de, ao sair do ensino médio, ter condições de resolver problemas, superar desafios, né? Senão ele fica apático. Rapaz, eu estudei, cadê para que serviu? É por isso que o Brasil tem mais de 11 milhões de analfabetos absolutos. Ou seja, aqueles que não sabem ler de forma alguma. Temos em torno de 27 a 30 milhões de analfabetos funcionais. Aqueles que leem pequenos bilhetes, mas não sabem interpretar. Você dá um texto simples, você não interpreta. E depois são os analfabetos políticos, né, que é a maioria. É por isso que aparece todo tipo de gente aí querendo reformar e o pessoal aceita, né? Então a gente tem que começar pela educação, tem que ser por aí. Mas do jeito que vai, rapaz, né, um negócio desse, uma proposta, a BNCC, a reforma do ensino e a lei 13.415, elas aconteceram a revelia de quem? Daqueles os mais interessados, são os professores. Foi feita mais, né, lá, mas tivemos algumas reuniões, mas aquelas reuniões eram mais ali para sair, né, na mídia, dizendo que teve, mas não teve, na verdade. Você fala com o Daniel Caras, que a opinião dele é a mesma, né? Esse pessoal da universidade, né, da USP. Então a gente tem que pensar nisso. E você não pensar em resolver esses problemas aí, a questão aqui dos insumos pedagógicos, dos laboratórios. Você falou, Rafael, no tempo integral. Se eu implantar o tempo integral na escola, o pessoal que está na manhã, no turno da manhã, tem que ficar à tarde. Mas o da tarde vai para onde? Tem que fazer sala de aula. Para fazer sala de aula tem dinheiro. Ninguém faz de graça na sala de aula, a não ser que tenha um canto que faça aí. Certo? E como é que você vai gastar se você congelou os recursos por 20 anos? Certo? Então fica difícil. Né? O ensino médio tem uma série de problemas que a gente tem que resolver. E como o senhor falou, né, muito bem, a questão do aluno que se evade, né, ele, se antes existia 1 milhão, né, de alunos evadidos para a questão de trabalho, ele tendo, né, meio período para estudar e o outro meio período para trabalhar, ele não pode nem dessa forma, mas você imagina agora ele tendo que estar integralmente na escola, quantas pessoas vão se evadir que agora nem meio período vão poder trabalhar e vão ter que sair totalmente daquele local, né? Vai aumentar muito mais essa evasão. Assim, são problemas que não precisa ser um Nostradamus, uma mãe de Ná, para você prever que vai acontecer. No entanto, eles estão ignorando totalmente, né, essas questões. Aqui tem a Diana, que é a minha diretora lá da Serrinha, né, uma das escolas que eu ensino lá, e ela... deixa eu achar novamente aqui o comentário, porque ela está falando aqui o seguinte, dá uma boa noite, né? Os jovens da nossa comunidade da Serrinha estão deixando a escola para trabalhar e muitos órgãos que poderiam ajudar fazem vista grossa, né? Ou seja, é uma comunidade pequena, né? Já é uma comunidade de uma cidade pequena, então você tem a ideia de como é uma comunidade pequena, e são pessoas que você conhece, né? Todo mundo se conhece, e você vê que é uma pena, né? Aquele jovem sai da escola para ter que trabalhar, mas necessita, e assim, já temos algumas ferramentas, né, que ajudam, como Bolsa Escola e coisas assim, mas que não são ainda totalmente... não funcionam totalmente como deveriam, né, para ajudar como deveriam, valor pequeno e etc. E agora, sem isso, né, com esses recursos congelados, inflação galopando,
né? Ensino médio agora vai ser integral, que ela não vai poder nem ter um meio período ali para tentar trabalhar, tentar vender, fazer alguma coisa, e vai ter que se virar nos 30 agora para estudar ou trabalhar. Ou seja, esse abismo vai aumentar daqui a 10, 15 anos, quando essas pessoas que saíram dessas 1 milhão, que vão subir para 2, 3 milhões, que vão estar sem o ensino médio, né? Vão ter que procurar trabalho, vão ter que fazer concurso, não vão ter nem a formação do ensino médio, ou seja, a gente vai regredir, né? Porque hoje a gente sempre falava, né? Hoje em dia o ensino médio não é mais nada, hoje em dia uma faculdade não é mais nada, todo mundo tem que fazer uma faculdade. Daqui a 10 anos isso pode regredir e voltar de novo a fazer uma diferença. Por quê? Porque o abismo social está aumentando, né? Dessa desigualdade social. Eu vou só ler aqui alguns comentários aqui do pessoal, para dar uma boa noite pessoal aqui bem rapidinho, a gente continua a nossa conversa aqui, que está muito produtiva, né? Agradecer mais uma vez aqui o Dagoberto por a participação, sempre com fatos, ideias e conversas, né, brilhantes da parte dele, né? Obrigado, Dagoberto. Aqui nós temos aqui a Alana Costa, né, grande mestre Dagoberto Diniz. Alana Costa, boa noite. A Lucinete, a Sofia Diniz, está falando aqui, a sua filha, né? Muito bem, ela está dizendo aqui, ó, na visão dos senhores professores, como ficará a implementação do novo ensino médio nesse contexto pós-pandemia? Quais os impactos, tendo em vista que a pandemia acentuou ainda mais a desigualdade do acesso à educação no Brasil, né? Vou deixar aí esse asteriscozinho aí para a gente falar um pouquinho mais à frente. A Maria Costa, boa noite, nobres professores, boa noite, Maria. José Sobreira, meu pai, está assistindo aí. A Diana, né? Boa noite, amigo Rafael. Cícera Silva está assistindo também conosco, Cleidiane. Hoje temos um movimento bom aqui, né? A Alana Costa, mais uma vez, dando os parabéns aqui a todos os professores que, mesmo diante dessa crise mundial, pandemia e etc., estão na luta, atuantes, dando o seu melhor. Obrigado, Alana. É isso aí. Esse reconhecimento é muito importante, né? Porque já que a gente não mudou nada com relação a recebimento de dinheiro, nem de nada, pelo menos o reconhecimento da sociedade, das pessoas, é importante, né, para a gente, né, como professor, também não viver apanhando só nas costas, né? A Alana está dizendo, a educação pós-pandemia, educar para a vida. Então, como a... mais aqui. Opa... E agora perdeu. Esses comentários do Facebook são terríveis. Você achar uma coisa aqui, a Sofia, né? A sua filha falou, né? Como é que fica essa questão dessa implementação nesse contexto do pós-pandemia, né? Como será? A gente já falou aqui algumas coisas por cima, né? Dessa questão socioeconômica que vai piorar, né? E aí, mas a gente pode aprofundar mais, pensar mais como é que isso fica com relação a isso, né? O que é que o senhor acha nesse sentido aí, nesse pós-pandemia? Ainda não vivemos o pós-pandemia, né? Muita gente se engana, achando que nós estamos no pós, né? Já estamos saindo, mas isso é só uma mera ilusão, né? A gente vê aqui, por exemplo, aqui tem bares aqui perto, que daqui a pouco começa a tocar as suas músicas, né? Trazer convidados, gente sem máscara, comendo, colados nos outros, aquela coisa. O pessoal pensa que já acabou. Assim como já aconteceram 2, 3 vezes, né? Antes, as pessoas vão se enganando, e aí estoura os casos de novo, aí para tudo de novo, né? Ou seja, ainda estamos no meio da pandemia, né? Mas quais são, por exemplo, né, essas medidas, o que a gente prevê nesse pós-pandemia no sentido da educação, né? Não sei se o senhor concorda em falar alguma coisa em relação às novas tecnologias, né, que também foram ser implementadas, né, questão econômica. Sim, Rafael, no caso da pandemia, é porque com a pandemia o ensino passou a ser remoto. Né? Quer dizer, ensino remoto, todo mundo vai ficar em casa, né, com as tecnologias, acompanhando o professor falando. Mas a gente tem que ver, todo mundo tem a mesma condição material de estudar como uma pessoa que tem uma renda mais elevada, que tem mais acesso à tecnologia e sabe utilizar. Tem pessoas que têm celular em casa, tem internet. Certo? Como é que ele vai acompanhar? Então, como eu disse inicialmente, a BNCC, ela criou competências, como se o país fosse homogêneo, mas é profundamente heterogêneo, diferenças profundas, desigualdades sociais, né? Então, aquele filho que é bem assistido pelo pai, pela mãe que é professor, que tem em casa um computador, uma televisão, Rafael, tem um Kindle, tem várias formas de se comunicar, que tem condições de acompanhar o ensino à distância, esse pessoal está atravessando. E os outros? Estão atravessando com medo da doença, às vezes casa que só tem um quarto e são 5 filhos,
Quando adoece, como é que vai isolar aquela criança? Sem água potável, sem as condições mínimas de subsistência, né? No universo de 14,8 milhões de desempregados. Então, a educação na pandemia teve esse problema mesmo. Todo mundo teve problema, mas teve a maioria, certo, está sofrendo. Muitos morreram, né? O pai de família chegar em casa e não ter condições de dar uma vida melhor para o seu filho, ele fica triste, né? E às vezes a escola passa uma matéria, mas o aluno lá não tem internet, né? Fica difícil, aí depois tem que mandar o material, mas fica distante. A gente tem que ver que o Brasil é um país muito grande e diferente, né? Você tem que pegar aqui, trazer a sociologia para iluminar essa questão. Um país profundamente desigual. A pobreza, né? Tem pessoas que têm acesso às tecnologias, outras não. Sociologia que está sendo excluída aí, né? Da nova grade curricular ainda no ensino médio. Exatamente. Hoje em dia, no caso, foi retirada a sociologia, a filosofia, a história e a geografia, agora não são mais obrigatórios. Eles vão ser diluídos nas ciências humanas aplicadas e sociais. Então, você não é mais professor de história, você é ser professor de ciências humanas e você vai ter que se virar nos 30, né? Como diz o nosso amigo, história, geografia, filosofia e sociologia. Além de você ter que dar conta de tudo isso, vai reduzir muito conhecimento, né? Que você sozinho. Então, um negócio... E essa questão, como o senhor falou, né, das habilidades, né, da BNCC, é uma questão desigualitária, né, e estrutural. Né? Se você for ver as habilidades, tal como eles pedem lá, no livro lá para a gente. Sim, muito bem. Trabalhar, não sei o que, o uso das redes sociais e tal, para investir. Eles são bem específicos, né? Nas competências e nas habilidades lá da BNCC, né? E muitas vezes você vê que para dar uma aula no ensino municipal, usando um WhatsApp, porque os alunos só têm ali aquele 3G, limpo, seco e sacudido. Você mandar um link para o YouTube, eles já não conseguem abrir, porque eles não têm. O único 3G deles é o plano da operadora que deixa eles usarem o WhatsApp. Né? Aí como é que você vai trabalhar uma habilidade dessa, de trabalhar não sei o quê? Eles chamam de os C5, a geração C5, se eu não me engano, né? Que tem criar, compartimentar, competência, blá, blá, blá. Como é que eu vou fazer um negócio desse para uma criança que só pode receber um vídeo do WhatsApp, porque nem um link do YouTube consegue abrir? Você manda um link do Google Formulários para ele fazer uma atividade, ele não pode abrir, tem que mandar em PDF para poder copiar no caderno e mandar uma foto toda tremida de um WhatsApp, de uma câmera de celular horrorosa. Né? Então, essa desigualdade social, ela tem se acentuado muito, né? e se mostrado, né? Para nós professores, principalmente, e para os núcleos gestores. Então, a gente, como você falou bem, sabemos bem qual é a situação da realidade das pessoas, né? Só que estão sendo ignorados, né? Está sendo lançada aí a revelia, como o senhor falou. Rafael, o ensino médio, a partir esse novo ensino médio, sabe? É a Lei 13.415, né, de 2017. O ensino médio ele passa a ser estruturado em 2 blocos. 2 blocos. A partir porque vai entrar em vigor totalmente, né, 2021, né, com o primeiro ano, sabe? É 2022, primeiro ano. Tem locais que têm mais condições, começaram em 2019, poucos, né? Minas Gerais talvez. Mas assim, são 2 blocos ensino médio. Tem a formação geral que é só BNCC, né? 60%. E outros são os itinerários formativos, que é 40%. BNCC, você vai ter formação geral, só por habilidade e competência no ensino médio, né? Certo? E as competências e habilidades são válidas para todos, né? País extremamente diferente, diverso, né? Desigual, aí vai ser né? o mesmo para os diferentes, né? Aí começa aí. Os itinerários formativos, Rafael, 40%, né? Aí aqui é eletivo. O aluno escolhe a disciplina que vai querer, escolhe o itinerário. São 5 itinerários. Tem linguagens e códigos, né? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciência aplicadas sociais, que é a nossa, né? E tem formação técnica profissional. Só são obrigatórias 3 disciplinas. É português, matemática e inglês. Só isso aí. Ou seja, você vai passar 3 anos estudando só português, português, matemática e inglês, ela permanece uns 3 anos. E nesse tempo, o aluno, ele vai escolher qual itinerário formativo que ele quer estudar. Eu quero aqui formação técnico profissional. Certo? Mas se tiverem outros alunos que não querem aquilo, eles querem outro, como é que vai ser?
Lembrando Se que a- isso aí que eu estou falando é obrigatório para todas as escolas. Não importa se é no Rio de Janeiro, capital, ou se é Vaz Alegre, Ceará, aqui, né? Se o município só teve condições, vamos supor, de oferecer conhecimentos mecânicos e outros não querem, o que é que eles vão fazer? Vão ficar sem estudar? Vão passar por outra escola? Ou então eles vão escolher uma coisa por força da ausência, que não queiram fazer. Aí você vai passar os 3 anos, né? Que a carga horária vai ser mudada, né? A carga horária atualmente é de 800 horas por ano, né? 800 horas. E agora vai passar para 1.000 por ano. Aí faz, o ensino médio vai ser 3.000 horas, né? Em 3 anos, sabe? A BNCC, 1.800 horas, né? Que é o teto. E no caso aqui do itinerário formativo, são 1.200 horas, né? Que é o piso. Aí dá 3.000, sabe? No mínimo, né? Isso aí. Sabe? Então vai ser assim. Você não tem mais o professor de geografia, de história, de filosofia, de sociologia. Tem um professor de ciências humanas. Isso, e tanto que isso vai também acentuar a desigualdade, né? Porque quando você tem que optar entre estudar ciências humanas, que na prática mesmo não vai te dar nenhum conhecimento para você utilizar como, por exemplo, um ensino de mecânica, que você pode ir trabalhar, eletrotécnica, né, informática, aí o cara que precisa trabalhar, não vai estudar sociologia, não vai estudar história, não vai aprender a criticar, não vai entender o seu ambiente social, econômico, etc. E vai ser apenas mais um soldadinho de chumbo ali para gerar dinheiro para as pessoas e o abismo aumentando, né, como o senhor tinha falado. Delberto, a gente vai dar um intervalozinho, vou só ler aqui mais uma vez. Uma das críticas é essa mesmo, velho. Uma das críticas é essa aí. Essa aí, né? Depois a gente volta com essa crítica daqui a pouquinho, porque é importantíssimo deixar as pessoas a par da importância desses conteúdos, né? Não podemos deixar isso passar dessa forma. Então, ó, a Diana falou aqui mais uma vez, ó, a educação não tem preço, sua falta tem custo. Antônio Gomes... Opa! Travou tudo aqui. Gente, desculpa aqui. Antônio Gomes Lacerda. Aqui dá um salve aqui pro pessoal do YouTube aqui, o Alisson Azevedo e o Tito Feitosa. Grande abraço aí para vocês. O Raimundo Nonato falou o seguinte, Dagoberto, ó, criei gosto pelo estudo com o professor Dagoberto Diniz. Admiro muito, tá dizendo aqui, no Zé Correia. A Diana mais uma vez falando aqui, ó, o triste é que crianças de 12 anos acima, dizendo ser responsáveis pela sua vida, a responsabilidade dos pais deixando de existir, né? As crianças querendo tomar, né, a frente, né, mandar no próprio destino, é complicado mesmo. A Claudiana Sátiro está dando boa noite, eu tenho muita admiração por esse professor, por esse mestre, a Claudiana Sátiro. A Alana, mais uma vez, falando aqui da educação pós-pandemia. Porque voltou lá em cima. A Benilce Brito, grande mestre da Dagoberto, boa noite. Nandinha Oliver, tão intelectual esse meu amigo, olha só. Vanderlei Caboclo, meu professor Dagoberto Diniz, foi meu professor e hoje sou gestor escolar do município de Iguatu. Um abraço, meu amigo Vanderlei. Grato por ter me inspirado, viu? 2 mestres de sabedoria juntos é show. Queria chegar nos pés desse homem aqui ainda um dia, vai dar certo. Então é isso aí, gente. A gente vai para um intervalo rápido aqui para vocês beberem uma aguinha aí no banheiro aqui e a gente volta daqui a pouquinho aqui com o professor Dagoberto aqui, palavras sábias aqui, muito proveitoso esse encontro aqui. Vamos lá. A dona de casa Várzea Alegrense agora tem mais uma nova opção na hora de realizar as suas compras. Chegou em Várzea Alegre o Mercado Marujo, com estivas, cereais, enlatados e especialidades em frutos do mar. Isso mesmo, especialidades em frutos do mar, camarão, arraia e muito mais. O Mercado Marujo fica às margens da Avenida Vicente Alves Costa, próximo à subida da rodoviária. Mercado Marujo, acione o contato 997-23-1153. Mercado Marujo, um mar de ofertas para você. Organização Francisco Filho e Renata. Nos 150 anos de Várzea Alegre, muitas empresas surgiram e galgaram espaço no mercado. Em meio a tantas surgiu o Zoopets, o maior e mais conceituado pet shop da região. Zoopets, eficiência em banho tosa, poda e cuidados em geral com seu animalzinho de estimação. O mais completo consultório pet da região, com consultas, análises e cirurgias. Sobre a responsabilidade do Dr. José Wilton de Menezes e doutora Isabel. Zoopets,
Zoopets ainda tem tudo em alimentação, medicamentos, vacinas, vitaminas e acessórios que deixam o seu cão ou gato cada vez mais charmosos. Agende seu atendimento. WhatsApp 88992260707. O Zoopets ainda disponibiliza o Pet Móvel, oferecendo segurança e conforto para o transporte do seu animal. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. Estamos de volta com nossa conversa com o jovem professor, com o nosso amigo Dagoberto, professor Dagoberto Diniz. A gente estava falando aqui, Dagoberto, né, antes um pouquinho aqui sobre a questão aí da... agora fugiu da minha cabeça. Dessa questão da falta, né, da educação. Como a Diana falou, né, Isso, a educação não tem preço, sua falta tem custo, né? E é uma frase, né, muito importante, e principalmente quando se fala de questões sociais, né? Como a gente estava falando aqui antes, né, a importância, né, dos alunos serem empurrados aí praticamente para um ensino tecnicista, para um ensino técnico, para um ensino que não vai ensinar eles a pensarem, né, como a sociologia, entender a sociedade, a filosofia, né, a história, para entendermos a história, como é hoje nós vemos pessoas que pedem volta de ditadura militar, que dizem que não existiu a escravidão no Brasil e altas, né, loucuras aí que a gente vê, que infelizmente são frutos da falta de conhecimento histórico, sociológico, filosófico, né? E isso só tende a aumentar, né, Dagoberto? Claro. Sim, inicialmente eu queria mandar um abraço e os agradecimentos para os internautas, né, os que estão nos assistindo, os amigos. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Com relação àquela frase da Diana, para chegar na que você falou agora, ela disse que a educação não tem preço, ela tem custo, né? A sua falta tem custo, é verdade. Parabéns, Diana, pela reflexão. É o seguinte, investir na educação nunca é gasto. É investimento. Esse investimento para você formar o cidadão crítico consciente, né? Aquele que vai construir o país. E se você não investe em educação, aí o custo vai ser grande. Aquela velha história. Investir na criança para não punir o adulto futuramente, né? É isso. Eu até vou dar uma agora de Luiz Fernando, né, do programa Swing Filosófico, né, que eles apresentam toda segunda-feira, às 6 horas, na TV Atual, né? Que são Netinho, né, e o Luiz Fernando, né? E ele sempre toca muito nessa questão, né, da desigualdade social, né, nessas questões da pobreza. E, como o senhor falou ainda agora, repete aí para mim a frase que você falou. A criança, né? Sim, a gente tem que investir aqui para não puni-lo futuramente. Isso, né? para não punir a criança. É que eu sempre falo que o adulto futuramente. A educação está do outro lado da corda da polícia, né? A polícia é necessária, muito necessária, porque necessita ter uma ordem, mas a educação é o outro lado da coisa, né? A educação ela está lá para formar a pessoa, né? Ela está lá para impedir que você necessite punir as pessoas. E aí, num país que a gente não investe em educação, a gente vê uma educação cada vez menos crítica, né? Cada vez mais voltada a gerar dinheiro, e o capitalismo, né? A educação enquanto um produto, né? Dinheiro. Como o senhor falou, a educação é um investimento, mas não é um investimento que você vai receber em dinheiro. Se você pensar que a educação é um investimento que você vai receber em dinheiro, você só vai formar pessoas voltadas a gerar riquezas para outras pessoas, né? Não para elas. Enquanto a educação ela tem o investimento, o retorno do investimento da educação é uma sociedade mais igualitária, pessoas mais felizes, né? Pessoas que entendem os seus direitos, cidadãos, né? Então, o investimento é um investimento, mas infelizmente a nossa sociedade ela vê como um investimento financeiro, investimento capital, né?
Rafael, você começa, ciência da natureza, química, biologia, física, né? São 3. Aí não vai ter mais o professor de física, não terá mais física, química e biologia. É o professor de ciência da natureza e suas tecnologias. Só tem que se virar. E para você ser professor de química já é difícil, né? Depois pegar a biologia, né? Você vê e física, né? Então vai ser assim. É a partir de 2022 será assim. Já terá. Não, o professor agora vai ser por disciplina, por área, não é mais por disciplina, certo? Matemática, inglês e português haverá no primeiro, segundo e terceiro ano. Aí as outras disciplinas serão diluídas nas áreas, né? Tá entendendo? Aí quer dizer, vai perder aquela visão do todo. Ciências humanas que é uma área que é composta por componentes curriculares que tem mais a ver com a formação da personalidade, com a mente, com a consciência, né? Para você conhecer direitos e deveres, você tem a compreensão sociológica do mundo, porque as desigualdades sociais, né? Esses abismos sociais. Só que a sociologia e a filosofia não são mais obrigatórias. Não, mas tem filosofia e sociologia, Dagoberto? Tem, mas ela foi diluída. É como se fosse um tema transversal. Ela não é mais filosofia com a aula de filosofia somente. A aula vai ser de ciências humanas e ali o professor corre pelas 3, para provocar uma interdisciplinaridade só dentro da área ali. Isso não ocorre, né? Tá entendendo? Aí eu até falava no primeiro momento com o Laércio a questão do Padre Vieira falando, né? Certo? Né? Tem essa ideia muito interessante. A gente está formando o homem pela metade. Você tem que formar o homem integralmente. A proposta é essa. Como é que você vai ter formação integral? Não somente no aspecto cognitivo, mas também no aspecto ético, cultural, político, ético, né? Então a formação tem que ser essa. Se você forma a pessoa só no plano cognitivo, você forma pela metade. A pessoa, a ética, a cultura, a política, todas essas questões tem que ter. Tem que fazer parte da sua formação para ele melhor conhecer as pessoas, saber se portar diante dos problemas, mediar conflitos. E tudo isso aí tem que haver as humanas. É um desastre não haver isso aí. E é engraçado, né, Dagoberto? Porque se você está aumentando o número de aulas, ampliando a carga horária dos alunos, e você vai reduzir o conhecimento do aluno, né? Não é interessante? Qual é a lógica desse pensamento, né? Toda certeza. Exatamente. É uma reforma, né? Essas últimas reformas que surgiram a partir de 2016, a reforma trabalhista, da Previdência, da administrativa e tudo mais, tudo isso aí é uma reforma que vem de cima para baixo, não atinge as bases, né? Dificilmente, e essas reformas a gente fica assim meio, né, assim, admirado. Por quê? Porque se ela realmente tivesse condições de atingir o pessoal do andar de baixo, mas não atinge. Aliás, atinge, mas não no sentido de melhorar, né? E se a educação não servir para com que as pessoas tenham os conhecimentos adquiridos e construídos como arma para se protegerem, né? Para conseguirem superar os desafios da vida, não serve. Educação que é só guardar na cabeça, só introjetar, educação bancária, como dizia o Paulo Freire, só botando aqui a cachola, não dá. Tem que ser aquela educação que parta para o debate, para o conflito, para a conversa, certo? Você converse coisas do seu dia a dia, você realmente faça da sala de aula um ambiente de formação, né? O Padre Vieira falava o seguinte, dizia que no livro Bom Dia, Irmão Leitor, eu até havia falado para o Laércio, ele diz, o ser humano tem 2 nascimentos, nós, eu, você, todos os seres humanos, né? O nosso amigo Ivo, né? Sofia, todo mundo nasce 2 vezes, Liduína Souza, Benilson, o meu amigo Raimundo Nonato, a Diana, né? Todos nós nascemos 2 vezes, segundo o Padre Vieira, eu concordo com ele. Diz o seguinte, primeiramente nós nascemos, né, do nosso pai e da nossa mãe, o nascimento biológico, né, ali, né? Saímos do ventre da nossa mãe, né? E o segundo nascimento é dado pelo professor, quando ele proporciona a formação cidadã, formação da consciência, né? Formação da personalidade, com os conhecimentos levando para melhorar a vida, para fazer com que eu perceba a realidade de outra forma. Platão escreveu um livro, Rafael, chamado A República, você deve ter lido. O livro 7 da República trata de um tema que você conhece, que é o mito da caverna. O mito da caverna é uma alegoria. Aí ele faz uma analogia, aquela caverna é como se as pessoas, desde o nascimento, elas estivessem acorrentadas, vendo só o fundo da caverna.
E ela só viu as sombras projetadas das imagens lá fora, sabe? Então as pessoas desde o nascimento só veem sombras, não veem a realidade. Quando elas conseguem desacorrentar-se, né? Elas saem, quer dizer que isso aqui tudo é mentira. Né? Então a gente tem que se desacorrentar, a educação tem que se desacorrentar, tem que tirar a venda, certo? Tem que curar a cegueira epistemológica para fazer com que as pessoas tenham condições de fugir do mundo das enganações, no mundo das bravatas, né? E entendam o mundo por si mesmas, para melhor transformá-lo. A educação tem que ser assim. Só que o nosso país está distante, a gente vem de uma colonização brutal, né? 3 manchas, 3 coisas que eu acho os maiores desastres, Rafael, da vida foi a colonização portuguesa no Brasil, né? A colonização portuguesa ali foi uma coisa terrível, né? 300 anos aqui. A escravidão e a ditadura militar, 64. 3 coisas que emperraram, né? Coisas que aqui aconteceram há 500 anos atrás, mas ainda vemos até hoje, né? Continuações e até pessoas lutando para continuar, como por exemplo, né, pessoas lutando pela memória do Bandeirante Borba Gato, tal como ele é, né, não questionando, não criticando, mas dizendo que é uma memória que tem que permanecer daquela forma. Então até isso a gente tem que lutar contra até hoje, né? Nossa, você tem uma rua chamada Pedro II, uma rua chamada um monumento a Borba Gato, né, o matador de índio, né, de colonos, tudo isso aí dificulta. E o Biló Fernandes falava, o Brasil tem um terrível passado pela frente. Eu não quero dizer que a gente viva amarrado sem poder sair. Tem condições, a educação tem que existir. É por isso que a classe dominante, uma reacionária, não quer que a educação funcione como um instrumento de conscientização, para melhor manipular as pessoas. Como o próprio Gessé Souza fala, né, no livro ali do Atraso, né, sociólogo, e ele fala brilhantemente, né, sobre por que essa elite, né, quer manter esse atraso, quer manter esse subdesenvolvimento. Então, só para terminar aqui, eu vou ler aqui os últimos comentários aqui do pessoal. Do Tito Lívio, né, falou a verdade, quando o Estado falha com a educação, e o mínimo existencial, lá na frente ele atua com a mão pesada contra a criminalidade, que muitas vezes ele produziu pela falta do investimento nas pessoas. Tito Livre, que é advogado, né, estudioso nessas áreas políticas. Tito Livre, não de gente rico, né? Importante. Pois é, general, imperador. Aí vem aqui o Alisson Azevedo também falou, né, que acha complicado que um moleque de 15 anos, para tomar essa decisão, né, o que é que você vai fazer para o resto da sua vida no começo do ensino médio, né, é muito complicado, né. E aqui a Diana aqui completa aqui, né, sempre terei certeza que a educação ofertada pela escola é a melhor porta de transformação do sujeito. Então, realmente é uma discussão muito profunda, né, Dagoberto? A gente poderia passar muitas e muitas horas aqui trazendo itens interessantes, que é inclusive que a gente acha estranho ter faltado nessa questão, porque são críticas tão simples e fáceis de fazer, né? Não tem nem muito que você... eu vou pesquisar epistemologicamente aqui para achar um defeito. Não, as coisas a olhos nus, né? Que a gente vê problemas que vão surgir, problemas que já existem, né? E que vão continuar existindo e ser ampliados, né? E isso tudo passou aí, e ninguém falou, ninguém conversou e está sendo colocado agora aí. E a gente vai ter que se virar nos 30, né, Dagoberto? Como professores, como os pais e como alunos, para tentar se contornar esses problemas, né? Rafael, antes de tocar na escolha do aluno, que você falou há pouco, eu queria... O Tito Livre, o advogado, ele falou nessa questão aí a sociedade quer matar, né, os marginais, né? É verdade, Tito Livre. A sociedade, ela produz seus marginais, aí depois quer matá-los, né? Certo? Porque a sociedade, o Estado tem que tem que formar o homem, né? O cidadão, crítico com os seus direitos e deveres e atuantes, né? Certo? E se você não fizer isso, se o Estado não contribuir para formar o cidadão, ele vai punir futuramente, vai acabar com eles, né? Certo? Ou seja, o Estado não está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social, como diz o Raul Seixas. Certo? Então, tudo isso é educação. O Estado, né, é esse ente, né, onde o Brasil é o país capitalista com uma forma ultra neoliberal, né? Neoliberalismo que foi atrás daqui até... A Margaret Thatcher e o Reagan, né, naquela década de 80 ali, começou a difundir. E o que é o neoliberalismo? Ele quer tornar o Estado mínimo. O Estado, a preocupação é só com o mercado, né? Certo? Cada um que se vire para
resolver suas questões, né? Aquele individualismo, né? O Estado mínimo é aquele que menos atua. As pessoas, quem deve regular a vida é o mercado. Aí tá, é loucura, né? Totalmente o contrário do John Locke, né? Lá atrás, né? Da Revolução Industrial, falando que o Estado tem que pertencer ao homem, tem que formar o homem, né? Totalmente o contrário. Tem a formação do homem. É porque é aquela velha questão. Eu acho até uma espécie de tanto o pessoal sabe muito, mas ao mesmo tempo burro. Porque eu tenho que contribuir para a formação desse povo, porque senão o prejuízo mais tarde vai ser para a gente, para as elites, né? E vai ser mesmo. Se você não cuidar, se você começar a excluir, essa maioria se revolta, vai se rebelar, ela vai resistir. Tá entendendo? Então tem que pensar, não é pensar nisso, você tem que pensar em fazer o melhor, porque é um direito de todos, né? Uma concentração exacerbada de renda como existe, aí não tem condições. 219 bilhões de dólares esse pessoal lucrou durante a pandemia. Isso é um crime. Tem que taxar a fortuna, pegar pesado mesmo. E pobre, né, para pagar imposto bem pouquinho. Aí quem paga imposto é a gente. Aí você tem um bolo, Rafael. Você tira esse pessoal, os 65 bilionários do Brasil, pegaram a maior parte do bolo, fica para eles, o restante para a maioria da população. Aí você vê o pessoal que mora numa favela daquela, às vezes a casa só tem um compartimento, sem as condições mínimas de existência. Aí você quer que esse pessoal fique feliz, rapaz, sem essas condições aí? A educação, sem as normas de higiene, nem dinheiro para comprar máscara tem, álcool gel, certo? Tá entendendo? E vai vivendo, porque esse pessoal não se sensibiliza com a situação. Ainda mais é um ensino médio, né, que a gente espera que modifique a situação, mas pelo que está estabelecido, ninguém vê isso. Só vai piorar, né? O Alisson aqui falou, né, que ele é farmacêutico, né, também um amigo meu lá de Oroz, e ele fala que escolheu farmácia também por causa de um professor no segundo ano do ensino médio, né? Essa influência, né, do professor, sim, pronto, né, na verdade, das pessoas, que ele disse que foi uma exceção, né, que poucas pessoas têm essa mentalidade ainda no ensino médio, o que querem, o que vão ser, e muitas vezes deixam para escolher depois que terminam, né? Muitos anos depois. Eu terminei, né, meu ensino médio e só quase 10 anos depois eu vim fazer história, né, que é o que eu queria fazer mesmo, e fui fazer depois de muito tempo, né, depois de ter trabalhado, depois de passar pelo mercado de trabalho. A Maria Costa está dizendo aqui que vivemos num momento muito delicado, porque existe muito investimento em segurança e nada em educação, é uma alienação explícita. É isso mesmo, né? Maria, minha amiga Maria. Pois é, gente, então é esse, né, o nosso programa hoje com o professor Dagoberto. Se a gente emendar aqui, a gente vai aqui até 10 horas, 11 horas da noite, né, Dagoberto? Que é aqui, conversa aqui para esse homem aqui, não falta não, que aqui é o crânio, viu? Aqui, como diz o Laércio, aqui é o crânio. Então, muito obrigado, Laércio, pela sua participação, Laércio. Muito obrigado, Dagoberto, pela sua participação. Obrigado, chamarei mais vezes para a gente tratar de outros assuntos, porque o senhor é um poço de riqueza, de sabedoria. Obrigado, Rafael. Você também, nós somos estudiosos do assunto, né? Nunca, só dizia o seguinte, eu sou um sábio, sabe por quê? Porque eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei, Rafael, primeira coisa, né? Tem um dos princípios, só para finalizar, que norteiam o novo ensino médio, que é justamente aquela questão do projeto de vida. No sentido de auxiliar o aluno para ele fazer melhores escolhas, sabe? Né? Isso, teoricamente falando, né? Ele vai estudar sobre 3 anos, né? A partir do primeiro ano ele vai escolher qual é o itinerário que ele vai se aprofundar, sabe? Aí para depois ter um Enem. O projeto deveria ser com 14 anos de idade, tem que ter um projeto para a sua vida, Daninho. Exatamente. Tem um professor de notório saber, o professor de notório saber é aquele professor, vamos supor, um engenheiro. O engenheiro, ele não estudou licenciatura, ou seja, você tem que ter conhecimento da licenciatura, por quê? Porque você conhecer as teorias, né, educacionais, tudo pedagógico, tem a didática, né? Aí, ou seja, esse pessoal vai competir com vocês, né, com o nosso professor, que fizemos uma licenciatura. Só que o professor de notório saber é somente para a escola profissional, sabe? E tem uma série de coisas aí que a gente queria assim, fazer as críticas, que tem muita coisa para dizer, sabe? Rapaz, se o senhor quiser, pode guardar essas críticas para a próxima semana, a gente pode voltar aqui e continuar o nosso papo. Pois é, fique bem à vontade. Que a gente faz um programa desse, Rafael, justamente se a gente questiona, é para melhorar, né? Ver se a gente consegue, né? Para melhorar, para ver se alcança, né, as entidades, né, as pessoas, a sociedade no geral, né? Para que a gente tome as rédeas do negócio, né? Como o senhor falou, essa reforma veio de cima. A gente aqui vai ficar como espectadores, como diria o José Murilo de Carvalho, bestializados, vendo isso acontecer na nossa frente, né? Ou a gente pode tomar as rédeas, criticar, falar, não aceitar, né? E aí, se eles quiserem impor, aí vai para outras vias, né? Mas aí pelo menos a gente sabe, né? A gente está criticando aqui. Né?
Oi, Rafael, só tenho a agradecer mais uma vez do seu convite e me apresento aqui totalmente para quando for chamado, vir comparecer. Não, pode ter certeza. Se o senhor ainda tem tanta coisa para falar assim, a gente volta na próxima semana novamente. Falar por lá, rapaz, toda a minha formação foi escola pública, faculdade e tudo. Eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir, certo? E a única maneira que eu posso fazer os meus parcos recursos é justamente passar alguma coisa aqui que a gente aprende, eu e você, né? Passa para a população, que isso é muito enriquecedor, que eu acho. Pronto, pois está convidadíssimo. Próximo a gente Graças a Deus. continuar esse assunto, esses questionamentos que o Os senhor deixou amigos, aí. internautas aí, a Maria, todo mundo aí. Pronto. Um grande abraço, viu? Um grande abraço. A Diana, Foi ó, bom. tem a Biana. Biana Nando. Não, desculpa. Biana Alves, né? Gente especial esse meu amigo. Obrigado. E aí vai, né? O pessoal aqui está tendo muita participação. Estejam convidados também vocês, pessoal, próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, novamente aqui. Estaremos aqui com o professor Dagoberto novamente, está convidado, tem muitos questionamentos a fazer ainda. Vamos esgotar o tema, ou não, né? E aí a gente vai empurrando aí, vamos conversando. Vamos trazendo aí novos questionamentos. Agradecer mais uma vez por essa solicitação. É uma pessoa, né, como vocês viram, né, altamente intelectual, pensador, filósofo, sociólogo. Então, são pessoas importantíssimas para a nossa sociedade, a sociologia. Né, e agradecer demais aqui pela sua participação, professor Dagoberto, e um grande abraço. Então, pessoal, é isso aí. Uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana para vocês aí. Curtam, deixem o like aí, compartilhem essa nossa live de hoje aí, esse nosso programa. Se preparem aí para a próxima semana, já deixem o sininho marcado aí no YouTube para vocês receberem as notificações aí do nosso programa na próxima sexta-feira. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, no mesmo horário aqui às 19 horas, para falarmos mais sobre assuntos da educação, mais especificamente sobre essa questão do ensino médio, mais questionamentos, mais questões interessantes para a gente conversar e debater aqui. Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu! Say